Ok. Doutor Walker, pode começar a gravação, por gentileza? Ok. Retornando à sessão, vamos agora ao item 106 da pauta. De relatoria do Dr. Walker Araújo, Parex, Indústria Mecânica, processo final 2013-64. Ele é paradigma dos repetitivos, itens 107 a 112. Dr. Walker, o senhor está com a palavra. Tá. Bom, por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso. O interessado transmitiu o PER número tal, no qual requer ressarcimento de crédito relativo a PIS, não cumulativo, mercado interno, 4 trimestres de 2007. Posteriormente, transmitiu as de COMPES, números tais e tais, visando compensar os débitos nelas declarados com crédito acima. A DRF Uberlândia emitiu despacho decisório eletrônico, no qual reconhece parcialmente o direito de escritório e homologa as compensações pleiteadas até o limite reconhecido. A empresa apresenta manifestação de conformidade, na qual alega, em síntese, preliminar de decadência e dos créditos com base em insumo. A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade por entender: 1. Não incide prazo decadencial para análise do pedido de ressarcimento / restituição, e o prazo de homologação tácita foi devidamente observado pela fiscalização. E 2, com relação à origem do crédito, onde se discute o conceito de insumos para fins de creditamento, a recorrente não contestou especificamente as glosas realizadas pela fiscalização. Não se conformando com a decisão recorrida, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde reproduz em síntese apertadas suas razões de defesa. É o relatório. O recurso é tempestivo, atende mais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Primeiramente, a recorrente pretende desse prazo decadencial para analisar os pedidos de ressarcimento por área realizados. Alega ainda que transcorridos 5 anos da ocorrência do fato gerador, que no caso da obrigação em questão, inicia-se com a apuração do tributo. No momento em que é transmitida a DACOM, a fiscalização não pode constituir o crédito tributário supostamente devido ante a ocorrência da homologação tácita dos valores ali informados em relação à obrigação tributária nos termos do artigo 150, parágrafo 4º CTM. Sem razão a recorrente. Como se diz, há um paralelo entre o exame do lançamento por homologação e o exame de pedido de ressarcimento, sendo que ambos foi estipulado o prazo de 5 anos. Para o lançamento por homologação, no artigo 150 do Código CTN, para o pedido de ressarcimento, no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9430 de 96. O ato foi redigido. Da leitura do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9430, é fácil deduzir a confusão feita pela recorrente. O prazo que trata o referido dispositivo é para a homologação da compensação a que se dá o nome de homologação tácita, isto é, a homologação pelo decurso do prazo de 5 anos da apresentação da declaração de compensação, sem que sobre ela tenha havido a oportuna manifestação da autoridade competente. Não trata o dispositivo legal do prazo para exame de pedido de ressarcimento. Presidente, essa questão aqui de ressarcimento não tem prazo. Perfeito. Então, não havendo previsão legal para homologação tácita de pedido de ressarcimento e provado que não houve homologação tácita, porque ele apresentou de COMPES, mas foi analisado dentro para 5 anos, eu afasto ali o prazo decadencial. Quer votar? Pode continuar. Não, pode continuar. Tá. Votar junto. O mérito, melhor sorte, não resta recorrente, na medida que seus argumentos para contrapor as glosas realizadas pela fiscalização foram, desde sua defesa, de ordem genérica. Explico. Nos termos da informação fiscal carregada aos autos, constata-se que a fiscalização glosou, diversos serviços utilizados pela recorrente em apuração do crédito, por entender nos termos da IN 404 que referidos itens não se enquadram no conceito de insumos para fins de creditamento. Em sua defesa, a recorrente limitou-se a apresentar teorias sobre a não cumulatividade e o conceito de insumo, sem tratar de nenhuma das glosas especificadamente. Motivo que levou a DRJ a declarar prejudicada a sua análise. Em sede recursal, além de reproduzir toda a parte teórica a respeito do conceito de insumo, a recorrente questiona a decisão recorrida nos seguintes termos. Eu só vou deixar aqui o negrito que ela fala: dentre os produtos não considerados pela fiscalização, insumos para fins de creditamento estão, por exemplo, os equipamentos de proteção, serviços de elaboração de desenhos, alimentação e transportes empregados em obras de construção civil, monitoramento de segurança e informe, dentre outros. Ora, seria no mínimo estranho
para não dizer absurdo considerar que tais produtos não são essenciais ao processo produtivo. Como considerar que produtos e serviços citados acima estão completamente fora do processo de elaboração? Como imaginar a produção de estruturas metálicas sem a presença dos IPIs? Utilização de uniformes sem o serviço de elaboração de desenho das peças ou até mesmo a alimentação e o transporte. Ora, todos os itens citados no exemplo e considerados pela fiscalização para fins de recrutamento são, na verdade, itens essenciais de total relevância. Essa é a alegação dela. Em que pese todo o esforço despedido pela recorrente para tentar demonstrar seu direito, constata-se que a mera indicação de itens gozados pela fiscalização, sem efetiva demonstração de uso em seu processo produtivo, prova documental, desacompanhada ainda de indicação precisa quanto à sua utilização e essencialidade para a atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, entre parênteses, argumento específico de cada ente, não se presta a amparar o direito por ela perseguido, razão pela qual mantém a glosa realizada pela fiscalização. Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Eu acompanho o relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator, presidente. E Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. 106, deixa eu anotar aqui. Então, 106. Então, por unanimidade de votos, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Okay? Esse mesmo resultado, copiarei para os itens 107 a 112. 107 a 112. Deixa eu... Tá. Tá, agora, o próximo item da pauta é o item 113 da pauta de relatoria do Dr. Vinícius, Prime Timber Indústria. Processo final 2009-77, é o item 113. O senhor está com a palavra, Dr. Vinícius. Ok. Também ele é um paradigma dos processos que dos itens 114 a 126. Deixa eu ver se eu consigo... Esse é um processo bem tranquilo. Vamos lá. É um pedido de ressarcimento acumulado com declarações de compensação, crédito de COFINS não cumulativa do quarto trimestre de 2007. Após a análise do pedido de ressarcimento, foi emitido despacho decisório, o qual deferiu parcialmente o direito creditório postulado, tendo em vista que houve glosa de crédito decorrente de despesas com frete de produtos acabados entre os estabelecimentos da interessada, homologando as declarações de compensação apenas os limites dos créditos reconhecidos, contrapondo-se a decisão sujeita a passiva asseverou em manifestação de inconformidade que é indevida a glosa realizada pela fiscalização, uma vez que os fretes de transferência entre matriz e filiais ou entre as filiais correspondem à etapa essencial à atividade da empresa, a qual possui unidades produtivas em diversos municípios do país, sendo que as transferências ocorrem por questões de logística empresarial. Defende a aplicação de um conceito de insumos mais amplo e cita decisões administrativas e judicial para sustentar sua tese, aduz que o entendimento consignado no espaço decisório contraria o teor da legislação que rege a incidência não cumulativa do PIS/COFINS. O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação, inconformado, sujeito passivo interpôs recurso, no qual repisa os argumentos trazidos na manifestação, sustentando em síntese que o crédito indeferido é efetivamente decorrente de frete de transferência entre matriz e filiais ou entre filiais, mas que entende que faz jus ao referido crédito, merecendo ser reformada a decisão e tal. Aí ela explica que os fretes de transferência entre filiais ocorrem porque ela possui unidades produtivas em diversos municípios e, para a realização das exportações, necessita transferir as mercadorias para as filiais localizadas junto aos portos de Paranaguá, Itajaí e Rio Grande,
tais transferências seriam realizadas com vistas à formação de lotes para exportação. Haveria ainda a unidade de produção destinada ao mercado interno, localizada em região distante do mercado consumidor, no interior do Rio Grande do Sul, de onde mercadorias são transferidas para a unidade matriz, localizada em Caxias do Sul, lugar a partir do qual são feitas as vendas. Os fretes representariam, assim, etapa essencial da atividade empresarial, devendo ser enquadrados no conceito de insumos e seriam, além disso, despesas nas operações de venda. Então, ela defende as duas coisas aqui. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade para julgamento por essa turma. A controvérsia pode se resumir na questão de saber se os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente geram direitos. Ô, Vinícius, você está compartilhando a tela? Ah, tá. Ah, eu achei que tivesse sido eu. Eu estou procurando aqui a lei. Tá. Eu estava compartilhando? Quem estava compartilhando? Fui eu, desculpe. Fui eu. Eu peço desculpas. Ok, sem problema. Pois bem, resta saber se as despesas sob análise poderiam ser enquadradas como despesas com frete nas operações de vendas. Tá, pulei aqui. Desse modo, despesas realizadas após o encerramento do ciclo de produção, como é o caso das despesas de produtos acabados, não possuem natureza de insumo no âmbito do PIS/COFINS não cumulativo, pois lhe falta pertinência com domínio espaço-temporal da produção. Lembrando que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que os fretes discutidos nos autos são de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente e ainda que a própria recorrente sustenta que tais fretes são despesas na operação de vendas. É inevitável concluir que referidas despesas não podem ser enquadradas no conceito de insumos. Pois bem, resta saber se as despesas sob análise poderiam ser enquadradas como despesas com fretes nas operações de vendas. Com relação aos gastos vinculados ao transporte de produtos acabados, esclareça-se, antes de tudo, que em outras ocasiões posicionei-me de forma diversa daquela que adoto agora, tendo assumido, com base em entendimento consubstanciado em alguns votos da terceira Câmara, da terceira turma da Câmara Superior, que o conceito de operações de venda apresentava espectro semântico mais amplo, assambarcando a transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa com fim ulterior de venda, ensejando por isso o aproveitamento de créditos no contexto das contribuições não cumulativas. Minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada, aí eu cito o voto da declaração de voto do Rodrigo, reproduzo isso aí orientam-se na mesma linha os acórdãos 3302-008-822, 3302-009-755 e 3302-009-757, julgados recentemente por essa turma. Diante dos fundamentos acima expostos, e considerando que não há controvérsia quanto ao fato de que os créditos glosados são relativos às despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da própria recorrente, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Passo a palavra ao doutor Walker Araújo. O Vinícius, esclarece uma coisa, porque eu tenho entendimento, quando se trata de frete. Estão me escutando? Minha imagem... agora voltou. A sua imagem tem ficado parada, mas dá para te ouvir. Não, tudo bem. A minha internet está ruim mesmo, faz dias, eu estou trocando. Isso aqui não é frete para formação de lote, não, né? Tem uma passagem que cito isso, né? Que é que também inclui formação de lote para a venda. Aqui ele fala que vê na... No teu relatório você diz isso. No relatório, eu vi no recurso dele, né? Uma das coisas que tais transferências seriam realizadas, por exemplo, a recorrente explica que os fretes de transferências entre filiais ocorrem porque ela possui unidades produtivas em diversos municípios e, para a realização das exportações, necessita transferir as mercadorias para as filiais localizadas junto aos portos de Paranaguá, Itajaí, Rio Grande. Tais transferências seriam realizadas com vista à formação de lote. Então, essa sim, e tem as outras para o mercado interno, que aí envia para Caxias, né?
que não. Então, assim, tem esse aspecto, sim. Mas não está separado isso nos autos, né? Não. Porque para a formação de lote, eu dou porque eu entendo que aí é uma operação de venda. Quer dizer, aquele produto lá, mesmo acabado, ele já está vendido, né? Então, eu tenho esse entendimento. Para a formação de lote, inclusive, ele manda lá para a parte alfandegária, vai formando o lote, depois despacha, né? Normalmente, essa operação aí eu dou. A de intercompanies, simplesmente para depois ser vendida, eu não dou, porque aí não é uma operação de venda, é só uma logística da empresa, mas nada garante que aquele bem vai ser vendido posteriormente. Ela produziu, ela distribui lá para o centro de distribuição. Agora, quando é formação de lote, eu tenho entendimento de dar, porque para mim aí estaria caracterizado uma operação de venda, porque ele manda lá para a faixa delegada, formou o lote, ele despacha, você entendeu? Então, para mim, só que eu não estou vendo isso nos autos, né? Essa separação. Não tem. Essa separação não tem, viu? E o contribuinte também, ele traz uma alegação assim, meio que, ele fala, não, isso aqui é para formação de lote, mas não especifica direito, não prova que é para formação de lote, né? Não tem isso nos autos. Nem enquadrado, nem assim, ele não faz nenhuma segmentação do que é mercado interno e mercado externo. Então, assim, mesmo essa segmentação maior, que seria, né, do que é para Caxias e o que é para os portos, ele não faz essa segmentação. E para mim, assim, é indiferente, né? Assim, se é para formação de lote ou não, para mim é indiferente, porque não considero a operação de venda mais daquela forma que considerava antes. Então, por isso até que eu nem entro muito nessa... Eu só chamei a atenção porque, para mim, quando é formação de lote, é porque o produto já está vendido, né? Para mim, se enquadraria lá na... Eu tenho votado nesse sentido. Então, para mim, faz um pouco de diferença, sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só um minuto, tá, presidente? Eu vou dar uma olhada aqui no... Mas, Walker, só para apimentar a discussão sobre isso, você falou da formação de lote já estaria vendido. Então, na verdade, o contribuinte teria que provar que já existia um contrato de venda e que ele estaria armazenando em algum lugar e só não estaria enviando por uma questão do custo ser muito alto, você enviar uma quantidade menor. É isso? Não entendi esse seu questionamento. Você pode repetir? Olha só, vamos lá. Eu e o Vinícius estão seguindo o novo posicionamento e tem o seguinte: eu pego o produto pronto e envio para um armazém, esse frete não seria, se não está vendido, esse frete não seria dado. Ponto. Beleza. Mas você está falando o seguinte, não, se for para uma formação de lote, eu daria o frete, porque está na operação de venda. Aí eu pergunto a você o seguinte, a diferença que eu consigo vislumbrar para dar esse crédito era o quê? É que esse envio dessa mercadoria para ser armazenada, para formar o lote, ele já tem um contrato pré-existente de venda daquelas mercadorias. Ele só não está indo direto para o seu destinatário final, porque em questão econômica não vale a pena você mandar X itens. Você tem que pegar X vezes 10 itens para valer a pena. É isso? Isso. Então eu queria, dentro dessa tua filosofia, até eu daria também informação de lote. Porque, na verdade, já estaria dentro da venda. A diferença só é que ele não estava encaminhando naquele momento. Era um encaminhamento para o destinatário. Mas ele tem que provar isso. Não, sim, é justamente nesse ponto que eu estou chegando. Beleza. Só para eu entender a diferença da formação de lote. Eu queria só entender. Sempre falou da formação de lote. A gente nunca... O contribuinte ele foi intimado a segregar essa questão do frete, mas não o fez. Ele não fez essa segregação. Ele trouxe simplesmente alegações. Porque, para mim, essa operação de exportação, ela é um pouco peculiar, porque, normalmente, o que a gente vê essas grandes empresas fazerem é isso. Eles vendem ali, a gente pega aqui,
safra de grãos, soja, esses negócios. Eles vendem isso daí antecipadamente. E o que eles vão fazendo? Diante da produção que tem muito grande, o que vai produzindo, ele vai encaminhando lá para o setor alfandegário e vai formando lote. Mas aquilo lá já está vendido, mas tem que provar. Porque seria uma operação de venda. Não, mas é justamente isso. Porque o contribuinte ele trouxe essa alegação e eu estou vendo, mas ele foi intimado a segregar ali e não segregou. Ele trouxe uma alegação sem comprovar. Para mim, não tem comprovação aqui que aquilo ali seria operação de venda, que já estaria vendida aquela formação de lote. Então, é uma alegação ali sem prova. Então, eu só quero deixar registrado, porque eu tenho esse entendimento, com relação a isso. Distribuição intercompany, apenas de produto acabado para setor de distribuição, para mim não é venda, é uma logística. Depois para você sempre foi assim, inclusive. Para mim sempre foi assim, eu sempre fui voto vencido aqui nessa turma, aí com relação a intercompany. Depois mudou o entendimento. Então, mas é isso. Para mim, eu vou acompanhar o relator, mas eu vou deixar registrado aqui que, como não há prova dessa venda desse lote que ele fala que foi feita remessa para a formação de lote, eu vou acompanhar o relator. Ok. Doutor Jorge. Presidente, como de árbitro obra de violência. Obra de violência. Eu já tenho esse posicionamento. O senhor dá provimento ao recurso? Correto. Ok. Doutor Zé Renato. Com a divergência, presidente. O senhor também dá provimento ao recurso? Doutora Larissa. Eu acompanho o relator. Agora, eu acho que essa questão aqui da formação de lote, eu acho que ela é um pouco mais complexa com isso, porque ela depende também do tipo de produto. Então, se está falando, por exemplo, de animais vivos em pé, eles não vão ficar, não vai ser feito isso dentro de recinto alfandegado. Enfim, depende do produto que você está tratando, muda muito conforme. Então, eu acho que tem que ver caso a caso e tem que ver se de fato esse custo é suportado ele tem que demonstrar que foi suportado por ele, porque ele pode estar enfim, isso pode ter sido já pago, é complexo, então não acho que é simples assim, mas eu acompanho o relator integralmente. Ok. Doutor Rafael. Presidente, eu acompanho com as mesmas observações do Walker. Okay. Em relação à formação de lote. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok. Então, eu também voto com o relator. Acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, sem negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencido Jorge e Renato, que davam provimento ao recurso, para reverter as glosas com fretes de produtos acabados. Ok. Então, esse mesmo resultado, vou copiar para os itens 114 a 126. E 26. Ok. Bom, agora vamos retornar. Tem um processo do Jorge lá. Posso fazer ainda no dia de hoje. É o Nova Química, Jorge. É o item 105 da pauta, final de 2007-18. Já jogou? Já jogou, presidente. Já jogou? Então eu não anotei, desculpa. Aqui, eu não anotei na minha planilha. Deixa eu ver só se a minha pauta está certa. Está anotada. Sim, tá aqui. Foi acolhido Bargo sem efeitos infringentes, tá bom. Só a planilha que estava desatualizada. Então, por isso a gente terminou a parte da manhã de hoje. Então, agora vamos retornar e dar início à parte
da tarde de ontem, que ficaram faltando. Vou começar por um item meu, que é um repetitivo. O item 10 da pauta. Só um minutinho. Carolina. Então, esse processo ele é paradigma dos itens 11 ao item 16 da pauta. Aqui que eu consigo. É um PER referente à não cumulatividade da COFINS. Deixa eu ver quais são as... Tá, a autoridade afirmou também... do mercado interno. Constatou que os valores informados nos documentos decorrem da aquisição de mercado interno ou mediante importação de matérias-primas aplicada à produção de adubos ou fertilizantes, principalmente TUFA, código citado ali. Dessa forma, concluiu-se que, por força do artigo 3º, 2, essas aquisições não geram crédito físico ou FIS, pois não são sujeitos ao pagamento dessas contribuições. Aqui, tá. Conforme a decisão, ele apresentou a manifestação de conformidade, aí faz várias alegações. Ele alega frete também na aquisição de produtos importados, material de embalagem. A quinta turma da DRJ Ribeirão Preto julgou a manifestação de conformidade improcedente no termo dessa ementa. Então, é a aquisição de produto sujeito a alíquota zero, vedação, frete na aquisição de insumo não sujeito ao pagamento da contribuição, fretes internos na importação, aplicação de créditos, material de embalagem, conceito de insumos. Tá. Como organização da DRJ, a gente apresentou recurso voluntário e repiso os mesmos argumentos para defender seu direito ao ressarcimento dos direitos referentes aos insumos importados de respectivos fretes. Esse é o relatório. Passo ao voto. O recurso é tempestivo e apresenta todos os pressupostos de admissibilidade, de forma passo a análise. Aquisição de matérias-primas de adubo e fertilizantes. A recorrente se surge contra glosa relativa às aquisições de matérias-primas de adubos e fertilizantes. Entende que recolheu o tributo quando da sua importação, logo teria direito ao ressarcimento dos respectivos créditos. As aquisições em questão são referentes às matérias-primas de adubos e fertilizantes, a legislação físico-física para não cumulatividade e atribui a alíquota zero para essa operação, se não vejamos. Aí aqui eu reproduzo o artigo 1º da 10.925/2004, que eu vou me abster de ler. Da hermenêutica do artigo 1º da Lei 10.925 e do decreto regulamentar vigente na época dos fatos para as alíquotas das contribuições, na época dos fatos, para que as alíquotas das contribuições sejam reduzidas a zero. Tem-se que, 2 pontos, as vendas de matéria-prima devem ser realizadas no mercado interno. 2. As matérias-primas devem ser utilizadas pela adquirente na fabricação dos produtos citados. Haja vista que a legislação exige que o adquirente da matéria-prima deve ser fabricante de fertilizantes classificados no capítulo 31 da NCN. Os conceitos de fertilizantes de matéria-prima utilizada, os conceitos de fertilizantes de matéria-prima utilizada na fabricação de fertilizantes de nutrientes estão previstos no decreto 4954/2004, que regulamentou a Lei 6694 de 80, a qual dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes destinados à agricultura. O artigo 2º do decreto 3, inciso 3º, a linha A O, do referido decreto a seguir transcrito, encontra-se a definição de fertilizante. Eu não vou ler,
a definição que está aí exposta. E aí fala também das matéria-prima. Então, pela simples leitura da citada legislação, resta claro que os macronutrientes primários e secundários e os micronutrientes isoladamente ou combinados entre si compõem a fórmula de fertilizantes, constituindo-se, portanto, em matérias-primas para sua fabricação. Não obstante, para ter direito à alíquota zero prevista no artigo 1º da Lei 10.935, conditio sine qua non, fertilizante fabricado pela empresa adquirente das matérias-primas esteja classificado no capítulo 31 da NCN. Aí eu trago aqui o capítulo 31 da NCN. É fato incontroverso que as matérias-primas importadas são para a fabricação de produtos classificados na 31 da NCN, adubos e fertilizantes, ou seja, a alíquota aplicada na operação e análise é zero. Ocorre que o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º veda o direito ao crédito de aquisição de insumos utilizados para a fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero, que produz o artigo. Portanto, não vejo motivo para a inversão das lojas referentes à aquisição de insumos para a fabricação de adubos ou fertilizantes, e fora desses argumentos, nego o provimento a esse recurso, a esse capítulo recursal. Passo o voto do doutor Vinícius. E estou aberta a dúvidas sobre o... Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Zé Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Vou negar esse capítulo. Possibilidade de reverter o pedido de ressarcimento em pedido de restituição. Analisando as razões recursais postas nesse capítulo, fica evidente que a recorrente reproduziu as mesmas apresentadas na manifestação de conformidade. Aí aqui eu estou reproduzindo. Ele está querendo que... ele quer converter o pedido de ressarcimento em pedido de restituição. Eu estou falando aqui que a gente não pode fazer isso. Literalmente não pode ser feito isso. Ele tem que fazer um pedido de restituição. Se ele tiver o direito à restituição, ele faça o pedido e apresente os motivos do seu pedido. É isso, em grossas linhas. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com relator. Zé Renato. Com relator. Larissa. Com o relator. Rafael. Com relator, presidente. Denise. Com o relator. Agora, frete na aquisição de produtos importados. A questão diz respeito ao acreditamento de PIS e COFINS dos fretes referentes a insumos adquiridos que não sofreram a incidência das mencionadas exações. Aqui, a gente vai ter aquele caso que a gente tem que aqui não é pacífico, e foi a alíquota zero. Eu entendo que o frete segue essa alíquota zero, então ele não tem direito a esse frete. É basicamente isso. A gente já votou várias vezes isso, não vou perder tempo lendo. Eu gostei da maneira que foi escrito pela DRJ, inclusive já guardei até para usar futuramente essa maneira que ela escreveu. E eu costumo não inventar a roda. Se a roda já existe, vamos usá-la. Então, dessa forma, eu estou negando. Então, diante das premissas fincadas pela acordo acima transcrito, entendo que os valores do frete utilizados para transporte de insumos não geram direito a crédito das contribuições apuradas no regime da não cumulatividade por força da regra fincada no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2. Sendo assim, nego provimento ao capítulo recursal. Agora vamos passar aos votos, que eu sei que são diferentes. Doutor Vinícius. Com o relator. E doutor Walker Araújo. Aqui eu tenho voto já divergente, já, né, presidente? É de conhecimento da turma já, então eu abro divergência aqui. Ok. Doutor Jorge. Presidente, dá um esclarecimento. O senhor está corretamente no voto com o acórdão da Câmara Superior. É isso?
Isso. Ok, com o relator. Ok. Doutor José Renato. Desculpa, eu falei... entendi por que a pergunta, porque eu falei da Câmara Baixa, né? Eu errei, desculpa. É da Câmara Superior. É da Câmara Superior. Mas, veja, é porque ele reflete exatamente... Ele fez para mim, ele fez exatamente o voto que me levou a definir que eu estaria votando dessa forma. Lá no julgamento antigo que eu pedi vista, lá atrás, eu não sei se vocês lembram, eu fiquei com a vista e depois foi votado no mês seguinte. Obrigado, Jorge, por essa observação. Zé Renato. Presidente, com a divergência do Walker, para mim é dissociável as coisas, então também geram crédito. Tá? Ok. Doutora Larissa. Com o relator. Ok. Doutor Rafael. Acompanho a divergência. Ok. Doutora Denise. Com o relator. Okay. Então, no final, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Aqui, então, deixa eu pegar aqui. Então, foi negado o provimento por maioria, vencidos conselheiros Walker, José Renato e Rafael, e revertiu as glosas referentes a fretes para transporte, produtos sujeitos a alíquota 0. Certo? Todos entenderam o resultado? Certinho? Ok. Então, esse mesmo resultado, estou copiando para dos itens 11 ao item 16. 11, 12, 13, 15, 16. Ok. Então, matamos todos. Isso que eu queria ter feito ontem. Agora, bom, então aqui não temos mais repetitivos. Vamos a essa Companhia Iguaçu de Café Solúvel, do Rafael. Rafael, são vários processos. Você quer determinar qual vai ser a dinâmica do trabalho? Lógico, presidente. Esses processos são o seguinte. Eu postei junto com meus processos, eu postei na pasta T uma planilha, bem simples, aliás, onde existe um processo que é o mais complexo, que tem todos os itens. E tem processos, e aí a partir daí tem processos mais simples que tem menos itens. Então tem um dos processos vamos dizer que ele é completo, ele abarca todos os itens. Então eu quero julgar esse processo, exatamente, esse processo paradigma, e depois, quando eu for formalizar o voto, eu vou formalizando só em relação aos itens que existem em cada um dos individuais. Em relação ainda a esse processo, presidente, ele envolve transporte de mercadorias intercompany. Então, logo depois agora do julgamento desse processo que a gente tratou do assunto, eu fiz uma alteraçãozinha, mas não muda em nada o resultado. Eu já coloquei na pasta T esse novo processo, que eu repito, não muda nada o resultado, só para evitar que houvesse algum tipo de voto como o Vinícius mudou a posição dele, tivesse algum tipo de voto por conclusão. Então, eu já fiz um ajuste, mas, repito, não muda nada. Deixa eu abrir eu sem querer abri o da pasta T aqui, deixa eu abrir o da minha pasta oficial e vamos lá. Presidente, eu vou só um minuto. Eu estou escutando aqui, caiu o monitor aqui do lado, aqui, eu estou arrumando, mas eu estou escutando, tá?
Tá bom. Qual que você vai julgar, Rafa? Desculpa, Eu acho que é o Vinícius. final 85, não é isso? É o final 85, que é o único processo que tá aí na pasta. Beleza. E a planilha do Excel que vai ajudar os senhores a entenderem um pouco A planilha do Excel é só o 85 que tem tudo. Exato. Exatamente. Ela tá bem didática, aliás. Eu imagino que sim, né? Quem tem que dizer que é Sim, didática. tá bem objetivo. Exato. E se forem só esses itens, vai ser rápido. Uhum. Vamos lá. Glosas sobre diversos subsídios, como corretagem e fretes, por exemplo, se não tratados oportunamente. A recorrente entende a interpretação mais ampla do conceito de insumo, e aí a gente faz a alteração. Como resultado da análise da DRJ, afirmou o entendimento no sentido que somente pode gerar créditos e insumos consumidos ou aplicados na fabricação do bem e na prestação do serviço. O acórdão sob exame também fixou o entendimento segundo o qual despesas com mão de obra avulsa paga a pessoas físicas não geram créditos, ainda que pagam por intermédio de um sindicato. E aí ainda tratou da taxa Selic. Eu vou ao voto, presidente. Por favor. Então, inicialmente, quero deixar claro, a sessão é gravada, quero deixar claro que o processo 85 está sendo usado como paradigma para todos os demais, eis que ele possui todas as razões recursais. E agora eu trato de todos e em cada processo será depois formalizado de forma individual. Primeiro item é o 2.1, despesas com serviços utilizados como insumo, e aí eu pontuo a alteração do entendimento sobre o conceito, a definição do conceito de insumo por esse caso. Agora, despesas com corretagens. A recorrente advoga que as despesas com corretagem na aquisição de matérias-primas utilizadas no processo produtivo seriam aptas a gerar crédito de PIS e COFINS, eis que seriam, segundo elas, inerentes à consecução da atividade econômica empresarial. Contudo, a recorrente limitou-se a alegar que a corretagem é inerente às atividades, não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua essencialidade e relevância, como apontado pela DRJ no seu acordo. Aí eu pontuo o que o conselheiro Walker já mencionou ontem. Muitas vezes, o contribuinte, o recorrente, ele não ataca a decisão, ele repete os fundamentos do que alegou perante a DRJ. Em relação a esse argumento, cumpre destacar que o acordo atacado foi expresso no sentido que a recorrente não teria se desincumbido do ônus de provar a essencialidade e relevância da corretagem para o processo produtivo. Mesmo diante desse posicionamento por parte da decisão atacada, a recorrente não combateu essa afirmativa, optando por uma das duas opções logicamente possíveis nesse caso. Na hipótese de entender que a prova foi efetivamente realizada, deveria ter apontado o material probatório nos autos para contrapor o argumento. Ou, caso contrário, 2, caso não tivesse produzido a prova, poderia ter trazido a prova em seu recurso voluntário, desde que também trouxesse fatos que demonstrassem que ela se encontra albergada por alguma das exceções do artigo 16 do Decreto 7235. Não ocorreu nada disso. Assim, partindo dos elementos trazidos aos autos, não é possível concluir que a corretagem é essencial e relevante para o processo produtivo, pois se ela for subtraída, a recorrente ainda assim será capaz de adquirir as mercadorias, mesmo que por integrante do seu próprio quadro pessoal. Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a contribuinte requer o reconhecimento de um direito, no caso do crédito tributário, aplica-se a regra geral, segundo a qual cabe a quem alega um direito o ônus de prová-lo. Admitir que o conceito de insumo seja alargado para abarcar as corretagens subverteria o seu próprio conceito, pois equipararia ao conceito de despesas, o que não é verdade. Muito acertar a narrativa. Por esse motivo, nego o provimento desse capítulo recursal. Ok. Que é individual, presidente, ou vai julgar tudo? Não, vamos por partes. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Isso. Com o relator. Doutor Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, seguimos fretes, despesa com fretes entre empresas. A recorrente insurge contra o acordo em questão no que diz respeito à manutenção da glosa de fretes relativos ao transporte de produtos entre estabelecimentos da própria recorrente, fretes esses que a recorrente afirma serem relativos à venda ou industrialização de mercadorias. E ela narra: os fretes em questão foram realizados por conta de transporte de mercadoria entre a matriz, parque industrial, e suas filiais, depósitos fechados, no mesmo município, uma vez que a empresa, por falta de armazém no Parque Fabril, foi obrigada a direcionar seus produtos a outro depósito.
Existe uma diferença substancial entre os fretes e insumos entre uma unidade e outra, hipótese na qual o bem é transportado subsume ao conceito de insumo, e o frete de produtos acabados, hipótese no qual o bem transportado deixa de ser insumo. A recorrente trata de ambos indistintamente e defende que quaisquer dessas operações seria apta a gerar créditos, o que faz a partir do conceito alargado de insumos e aproxima de despesas. Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a contribuinte requer o reconhecimento do direito, aplica-se a regra geral do ônus da prova. Também em relação a esse capítulo recursal, tem que salientar que o acórdão foi negado por falta de prova, e o contribuinte também não optou pelaquela questão ou combate afirmativa que não houve prova, e mostra a prova que ele já tinha produzido, ou prova no recurso voluntário, utilizando uma das exceções do artigo 16. No que diz respeito aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, aí eu atualizei aqui com base nesse julgamento anterior que nós fizemos, a respeito do conceito de frete intercompany. Já citei o voto do conselheiro Vinícius, como não tem acórdão, citei o processo, transcrevi o que ele transcreveu, mantendo a autoria. Esse entendimento divido parcialmente para reconhecer que os custos de transporte das mercadorias da mesma empresa gera crédito. Enfim, todavia, como a decisão atacada faz expressa menção à falta de provas, até se os fretes teriam sido pagos a pessoas físicas ou jurídicas, a recorrente não se desincumbiu do ônus de contrapor-se a tais argumentos. Voto no sentido de negar provimento desse capítulo recursal. Tá, então, na verdade, você está falando o seguinte, mas peraí, só uma coisa. Eu falei demais, né? Não, não é que você falou demais. É que no outro, naquele outro, você deu a intercompany? Não, no outro eu neguei. Eu neguei intercompany porque não estava provado que era para formação de lote. Ah, entendi, tá bom, tá. Porque eu tá pelo resultado aqui, porque você está falando que aqui você, no teu voto, você está falando Isso. que daria? Eu daria se fosse para formação de lote. Ah, tá, entendi. Só para pontuar, para deixar claro o meu entendimento. Entendi, tá bom, beleza. Bom, vamos lá. Doutor Vinícius. Com o relator, eu votaria pelas conclusões, mas como você coloca no subjuntivo, né? É subjuntivo esse tempo? Sei lá, enfim. Não lembro mais. Os nomes eu não lembro. Eu já perdi o... Né? Ele põe se tal, eu daria. Então, assim, como está no condicional aí, eu voto eu vou fazer o seguinte, Vini, tá, eu estou pensando, eu vou tirar esse trecho todo aqui e vou falar só da questão da prova, já que senão eu estou falando demais, entendeu? Eu estou falando demais aqui, eu não preciso entrar nesse assunto, definitivamente. Entendi. Com o relator, de qualquer forma, com o relator deixando, porque ele traz um dos pontos que para mim já é suficiente, que é a falta de provas. Ainda que discorde dele com relação teórica, né, discordância teórica, com relação à questão de formação de lote. Eu vou cortar esse trecho. Com o relator. Doutor Jorge. Então, pelo que eu entendi, a parte vai ficar com a parte de ausência de provas. Perfeito, Jorge. Então, com o relator. Ok, doutor José Renato. Pela ausência de provas com o relator, porque se fosse pelo frete mesmo, no outro processo anterior, a gente já tinha votado a favor do frete, né? Então, como não tem provas, então, pela falta de provas, vou com o relator. Ok, doutora Larissa. Com o relator. A doutora Denise. Com o relator. Em voto com o relator, então foi negado provimento neste capítulo. Próximo capítulo. Perfeito, colegas. Agora tem um que pode gerar uma controvérsia maior, que mão de obra, pessoa física, paga um sindicato de movimentação de mercadorias. O acordo em foco manteve as glosas sobre as despesas com trabalhadores avulsos associados ao Sindicato de Trabalhadores da Movimentação de Mercadorias em geral e arrumadores de Cornélio Procópio, sob o entendimento de que, apesar dos valores haverem sido pagos ao sindicato, foram repassados aos trabalhadores avulsos e que a intermediação do sindicato decorre de sistemática de pagamentos definida por legislação previdenciária própria e que o serviço é prestado por pessoas físicas. A questão, em síntese, é se a mão de obra paga a um sindicato
de movimentadores de carga, se ela considera pago ao sindicato, portanto, geraria crédito, pessoa jurídica, ou se seria pago às pessoas que realizam a atividade sob intermediação do sindicato, portanto, não geraria crédito por serem pagos a pessoas naturais, pessoas físicas, ainda que por intermédio de uma pessoa jurídica. A recorrente, por sua vez, alega que a legislação previdenciária não pode ser utilizada no caso concreto, e defende uma interpretação literal da legislação tributária que preconiza que não há direito a crédito no caso dos valores de mão de obra pago à pessoa física. A questão, portanto, reside em saber se os valores pagos a um sindicato de trabalhadores de movimentação de mercadorias é considerado como se fosse um pagamento realizado à pessoa física, eis que o sindicato é um mero repassador de valores, ou a uma pessoa jurídica, por ter sido realizado a um CNPJ do sindicato. A controvérsia é se os valores pagos aos sindicatos consideram juridicamente pagos ao sindicato como aos trabalhadores. Analisando a natureza jurídica dos sindicatos, tem-se que, nesse caso, eles não passam a questão jurídica e, por força legal, intermediam a relação entre aqueles que necessitam da mão de obra e os empregados que prestam o serviço, e que se colocam entre a empresa e os empregados em razão de necessidades específicas. Por esse motivo, voto por negar provimento a esse capítulo recursal. Rafael, Pois não. isso aqui, ó. A recorrente, por sua vez, alega que a legislação previdenciária não pode ser utilizada no caso concreto e defende uma interpretação literal da legislação tributária. Ora, mas aí é contra, né? Não, há erro sim, presidente. Há erro sim, há erro. Vou revisar esse ponto aqui. E se ela está pedindo isso, Não, ela está pedindo não pode. exatamente o que eu fiz. Exato. Não. Desculpa, está errado. Então, tá bom. Então, passo ao voto do doutor Vinícius. E as considerações. Aqui a gente também podemos aqui, discutir o caso. Claro. Como é que fica o voto, então, Rafael? Negando provimento, porque eu entendo que esse pagamento ao sindicato, Vinícius, o sindicato é um mero intermediador, tanto é que o valor que não é recebido pelo sindicato que paga ao funcionário como se fosse uma mais-valia, uma empresa de transportes, onde ele paga um salário ao motorista, ao transportador, e fica com a diferença entre o que ele recebe e o que ele paga. Pelo contrário, é um repasse. O sindicato realiza um repasse. A DRJ julgou nesse... Sim, a DRJ julgou nesse sentido, que é um mero repasse. E me diga uma coisa, qual é a documentação? Existe o quê? Uma nota fiscal do sindicato, é isso? Agora eu não lembro mais, mas tá fácil aqui para mim. Vou abrir o 85. Quer dizer, na verdade, não haveria uma relação de emprego, né? Porque de subordinação... Não, isso não. Entre o sindicato e os trabalhadores. Ou seja, seria um repasse. Na verdade, a empresa, ela só pode... A intermediação do sindicato é realizada por imposição legal. Ela muitas vezes nem gostaria de contratar o sindicato, ela gostaria de contratar direto os empregados, mas o sindicato se coloca por uma necessidade legal, por uma imposição legal entre a empresa e os trabalhadores. Eu queria saber exatamente o que o trabalhador faz. É para fazer o quê? O transporte das mercadorias. O ser humano fazer transporte, carrega? Explica isso melhor. É café, é estiva. É como se fosse um estiva. Porto? Não, isso aí. O que é isso? Vamos lá. Não, eu não estou entendendo. Não, é porque É o famoso chapa, Larissa. Onde? Lá em Cornélio Procópio, não, a dentro cidade. Da empresa, onde? Pelo que está aqui, é para tirar a produção para colocar para dentro da empresa. Pelo menos é o que eu consegui entender. Como eu considerei que essa questão do sindicato, ela é tão clara que o sindicato não presta o serviço, que ele só é um interposto entre a empresa e a pessoa, não levei em consideração, não entendo que tem que levar em consideração. Se é para porto, não é para porto, não. Tudo aqui para o café virar café solúvel. Então, ele precisa transportar essas sacas. Entendi. Pelo menos tem mais um motivo para negar para além do seu. Eu estou buscando entender a questão. Ok.
Ô, Rafael, eu só não entendi essa questão, desculpa, presidente, eu só não entendi essa questão de essa contratação ser imposição legal. Eu não vi isso aqui, aonde que está. Porque se ele tem que contratar por uma imposição legal, geralmente isso aqui como que se fala lá, aqueles acordos... Pode ser que seja convenção deles, convenção, entendeu? Que nem isso. o OGMO tem em relação aos estivadores no porto. Isso, Pode aquelas ser que convenções seja isso. trabalhistas e tudo mais. Agora, legal aqui eu não vi, eu não entendi isso também, não. Ok. Eu estou aqui, estou na DRJ aqui. Eu posso dar uma pequena contribuição. Lógico, Jorge. Não só pode, como deve. Muito obrigado, presidente. Eu achei que um acórdão da segunda Câmara, primeira turma, esse acórdão é de 2019, para ótimo é que tantos é a mesma relação. Eles estão mantendo a glosa. E ele mantém por que motivo? Porque ele fala que é uma intermediação apenas. A gente tem que entender, porque veja, qual é o motivo da glosa? Porque ele está falando o seguinte, na verdade, eles estão contratando pessoas físicas. E pessoas físicas não podem gerar crédito. Pessoas físicas não podem gerar crédito. Como assim? Um advogado me ligando, que diabo é isso? Então, pessoas físicas não podem gerar crédito. Né? Essa é a ideia. Bom, aí agora a pergunta... a primeira pergunta que eu faço é, tá, então ele paga o sindicato emite uma nota fiscal? Segunda coisa, que aí é interessante que o Vinícius falou, eu não consigo ver relação empregatícia entre o sindicato e os trabalhadores. Na verdade, isso aí, se for imposição legal ou não, vamos esquecer política, né? Não estou falando de política aqui, estou falando só de que o sindicato arrumou uma maneira de intermediar o negócio. Ou seja, do sindicato ser importante na relação. Porque provavelmente eles escolhem, porque se for como estivadores que a gente vê na televisão, eu não conheço, quem é da aduana deve conhecer melhor, o que eu vejo na televisão o sindicato fala, tem 10 vagas para estivador, e você vai lá ser contratado no sindicato dos estivadores. Você não consegue ir na empresa, me parece. Posso estar errado, mas me parece que é assim. E me parece que isso aí é uma relação parecida com isso. Então, na verdade, se há um pagamento para o sindicato, talvez haja algum pagamento por essa intermediação, pelo serviço que ela presta de intermediação. Mas o serviço pago para as pessoas que executam, para mim, não é a mesma coisa que eu pagasse, por exemplo, uma empresa que faz transporte e disponibiliza 10 empregados, e esses empregados carregam os saquinhos nas costas, eu ganho pelaquilo ali, e é lógico que o empregado ganha 5%, né? Provavelmente, porque o empresário vai ganhar os outros 95%. E o tributo também vai levar um pouquinho disso aí. Mas... Aqui, presidente. Isso aqui me parece nisso aqui. Vamos lá, deixa eu esclarecer algumas coisas, então, a partir do que os colegas pontuaram. Primeiro, a questão da imposição legal, certamente, e aí ao contrário aí de alguns colegas, eu advoguei para sindicato de estivador, aqui eu moro no Vitória, uma cidade portuária, eu advoguei para sindicato de estivador há muitos anos, então eu sei, acabou saindo legal, porque aqui realmente é imposição legal. Aliás, é uma controvérsia danada essa questão mesmo da obrigatoriedade, e aqui acontece, os aduaneiros sabem muito bem disso, acontece, tem aquela obrigatoriedade de contratar o terno, contratar 4 pessoas, e aí 3 ficam, agora com guindaste, 3 ficam de braços cruzados e uma fica operando o guindaste. E algumas coisas desse tipo ainda. Mas então o legal saiu realmente pela boca torta, pelo cachimbo. Mas aqui nesse processo que eu estou usando como paradigma, folhas 172,
169, folhas 172, tem a nota fiscal paga aos sindicatos dos trabalhadores de movimentação de mercadorias em geral e arrumadores de Cornélio Procópio. Então, aqui tem a nota fiscal que a gente estava perguntando, tem aqui. Realmente é pago ao sindicato. Agora, como a gente não sabe se tem imposição legal, isso pode ter sido feito realmente por imposição legal ou por até uma estratégia tributária da empresa em pagar ao sindicato buscando, a partir do entendimento de que haveria esse crédito. Então, só para sanar essas duas dúvidas, a respeito da nota fiscal, realmente há nota fiscal nos autos, não posso dizer que é uma questão legal, mas porque pode também ser uma estratégia tributária da empresa. Mas a verdade é que temos a nota aqui, sim, várias notas, na verdade, dessa... Mas a nota fiscal, ela tem que ser lida em conjunto com o que a própria empresa está afirmando aí. Ela afirma que quem presta o serviço são os trabalhadores. Sim. Esses trabalhadores não têm relação de subordinação com o sindicato. Então, quer dizer, não são empregados do sindicato. Então, qual que é a natureza das operações que embasam essa... Exato. Não tanto é que na nota fiscal tem referente a serviços prestados, executados em favor da empresa abaixo por trabalhadores vinculados a essa entidade. Por isso que não é empregado do sindicato, lógico, não é empregado do sindicato, é trabalhador vinculado ao sindicato. Então, por isso que a fiscal em si, ela não diz nada sobre o mundo. Ela diz uma parte só, que é complementado porque a própria empresa diz. Ela fala que são trabalhadores e que recebem por meio do sindicato. Isso aí está comprovado. Então, a natureza dessas operações nunca poderá ser de uma compra e venda de serviços de uma pessoa jurídica. Não é uma pessoa jurídica que está prestando esses serviços aí. Exato. Por isso que eu nego o provimento ao capítulo recursal. Com certeza. Tá. Como o senhor vota, então, doutor Vinícius? Acho que o senhor já... eu voto com o relator. Ok. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Ok. Doutor Jorge. Eu quero contribuir assinalando o voto do acórdão 3301-006-371, conselheiro Marco Antônio Maria Nunes, nesse mesmo sentido, entende para a inexistência de prestação de serviços por parte da associação, sindicato, cooperativa ou coisa que valha. Então, nesse sentido, eu voto com o relator. Qual é o acórdão, Jorge, por favor? 3301-006-371. Perfeito, obrigado. Doutor José Renato. Voto com o relator, presidente. Doutor Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Vamos para o próximo item, próximo capítulo. Esse capítulo também é interessante, incidência das contribuições sobre reversão de despesas. A recorrente insurge contra a incidência do PIS e da COFINS sobre recuperações de receitas. O acórdão sobre o exame tributou recuperações de receitas sobre o argumento de que elas integram a receita bruta operacional na forma do artigo 44 da Lei 450664. Integram a receita bruta operacional. As recuperações ou devoluções de custos, de deduções ou provisões. Ok. A partir da premissa de que as recuperações de receitas são receitas brutas operacionais, a decisão atacada aplicou o artigo 1º da Lei 10.637, que não exclui esse fato jurídico da base de cálculo das contribuições. A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas oferidas. Para efeito disposto esse artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de venda de bens e serviços e de todas as demais receitas oferidas pela pessoa jurídica. A base de cálculo da contribuição é o faturamento,
não integram referente a reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas. A norma considerou como receita a recuperação de despesas em sentido amplo, mas expressamente excluiu da base de cálculo a reversão das provisões e as recuperações de créditos baixados, como perdas, de forma pontual e taxativamente. Em 2021, a Câmara Superior de Recursos Fiscais teve a oportunidade de analisar um caso de recuperação de receitas, Acordo 9303, 011, 147, quando, aplicando como paradigma o Acordo 9303, 010, 845, decidiu a seguinte questão: as concessionárias ficam responsabilizadas pelo reparo dos veículos vendidos no prazo da garantia, ponto. Após efetuar os reparos com a mão de obra e peças próprias, a empresa é reembolsada pela montadora, tendo em vista que ela é responsável pela garantia. A questão é saber se as receitas são tributáveis. Assim foi redigido o Acórdão 9303, 010, 845, utilizado com razão decidido o Acórdão 9303, 011, 147, esse que foi de janeiro de 21, por isso que eu usei como paradigma. No julgamento, esse acórdão, que eu não vou, estou vendo, ele é grande, não vou ler aqui, ele conclui pelo fato de que as provisões aqui, as recuperações de receitas, elas são tributáveis. E aí, a recorrente afirma que os valores inseridos na base de cálculo são reversões de despesas e que subsume o conceito de reversão de provisões não tributáveis de que trata o artigo 1º, parágrafo 3º do item 5B da 10637. Alega tratar-se de reversão de despesas relativas a exercícios anteriores, contabilizados como despesas, mas que foram revertidas. A recorrente entende que trata-se de reversões de despesas que foram consideradas como tais, depois revertidas, amoldando-se ao conceito de reversões de provisões e recuperações de créditos. Nesse sentido, a recorrente limitou-se a repetir os argumentos da manifestação de conformidade, sem combater os argumentos do acórdão prolatado pela DRJ, no sentido de demonstrar que aquilo que denomina por reversões de despesas, na verdade, segundo ela, seria uma reversão de provisões, e por essa razão deveria ser excluída da base de cálculo. A recorrente ataca o fato de que o auditor fiscal não pesquisou a natureza do valor. Todavia, no caso de pedidos de ressarcimento, como presente, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito é do contribuinte que o requer, seguindo-se a regra geral da distribuição da carga probatória. Então, nesse sentido, voto por negar provimento desse capítulo recursal. Ok, passa ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. E o último item é o mais difícil de todos. Selic sobre crédito de PIS e COFINS, súmula 125. Ok. Eu sou obrigado a colher o voto mesmo assim. Sim. Doutor Vinícius, alguém vota contra? Não. Ok. Mas eu vou colher o voto mesmo assim. Então, foi negado o item 25, negado o provimento por unanimidade. Exato. O que me leva a crer, pela sua planilha, que todos os outros também vão ser negados por unanimidade, uns tendo algumas matérias e outros tendo outras matérias, mas, de qualquer maneira, todas as matérias já analisadas por esse processo. É isso? Exatamente, presidente. Os itens final 34 e 75, por exemplo, não falam de recuperação de receitas. Os itens 41, final 41, 27, 51 e 04 não tratam nem de mão de obra, nem de recuperação de receitas. Por fim, os itens final 20 e 13 não tratam apenas da matéria da mão de obra. Portanto, todos os processos eles foram julgados, tendo sido decidido no final 85. Ok. Então, eu estou botando negando provimento ao recurso dos itens 17 ao item 25. Agora, como último item da pauta de ontem, é o item 57 da minha relatoria.
Framboia. Item 57. Cadê? Aqui é super rápido. A discussão, a gente pode ficar na ementa, se vocês quiserem. Aqui ainda está o ainda. Tem que mudar isso aqui. Ver esse processo. Ó, o que se discute aqui é saber qual é o percentual a ser aplicado para os créditos presumidos previstos na Lei 10.925. Aí eu trago aqui o voto. Eu botei. Essa matéria foi enfrentada com maestria pelo conselheiro Walker Araújo no voto 3302-006-297 de 2019. Eu acompanhei suas razões de decidir. Sendo assim, peço vênia para reproduzir sua ratio decidente e utilizá-la mutatis mutandis como se minha fosse para essa decisão. Bom, depois de eu reproduzir o voto do excelentíssimo senhor conselheiro Walker Araújo, digno de doutrina, volto eu a falar. A recorrente tem como objeto social a produção de carne de frango resfriado e congelado, mediante o abate de frangos vivos, comprados de pessoas físicas, produtores rurais. A produção de carne de frango destinada à alimentação humana está enquadrada no capítulo 2 da NCN. Com as modificações aduzidas pela Lei 12.865 de 2003, o pessoal aplicado aos insumos utilizados para a industrialização dos produtos previstos no artigo 8º é de 60%. Ressalto que a retroatividade da norma se deve a ser aplicação... Isso. Sendo assim, o mesmo motivo para manter a edição recorrida, de forma que dou provimento ao recurso, para informar e determinar que seja aplicado o percentual de 60% sobre os insumos. É isso mesmo? É isso mesmo. É assim que voto. Doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker. Obrigado pelos elogios aí. Volto com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Presidente, voto com o presidente, mas eu queria fazer só uma pequena observação sobre a redação do último parágrafo, porque acho que ela pode dar margem a uma interpretação equivocada da lei. É só uma questão de precisão mesmo de redação. Sim, está escrito aqui, determinar que seja aplicado o percentual de 60% sobre os insumos. O percentual é de 60% da alíquota normal. Então, não é 60% sobre o insumo, sobre o valor, é percentual de 60% sobre as alíquotas normais. Isso. Vai reduzir a alíquota normal a 60%. Isso. E a outra questão que eu já vi aqui vocês dizendo na turma, que vocês fazem questão sempre de citar quando há súmula CARF, e há súmula CARF para esse tema, que é 157. Aí, não sei se vocês acham interessante colocar. Claro que sim, e quem não tem, além do mais, essa matéria encontra-se pacificada pelo enunciado de súmula número 157. 157. Aí depois eu boto embaixo aqui a súmula, só para... Ok. Então, não, dou provimento parcial. Não, eu dou provimento para o recurso. Deixa eu só mudar, eu só vou mudar a ordem do texto aqui, que eu vou botar esse último, sendo assim, não vejo motivo para... Esse aí vai ser o último parágrafo, e o parágrafo anterior eu vou estar falando da súmula. Só para ter uma ordem, para ficar numa ordem razoável. É importante botar a súmula assim, porque não fica irrecorrível, vamos botar assim, ao recurso especial. Vou já, depois ajusto aqui o enunciado da súmula. Bom, então... Eu, presidente, acompanho. Faltou você?
Faltou eu e a doutora... Rafael. Doutor Rafael. Eu acompanho, presidente. Sim, doutora Denise. Com o relator. Bom, eu sou relator. Então, deu provimento por unanimidade. Temos o voto do relator. Bom, com isso, eu peço para que o Isaías... O pessoal do Matos Filho me mandando... imagina, como é que o cara conseguiu meu telefone? O cara do Matos Filho me mandando um WhatsApp aqui, não. Fala sério, isso não existe. Tem que descobrir na secretaria por que me mandaram isso. Bom, deixo bem cravado aqui, gravado, que eu não aceito ligação de contribuinte nos meus contatos pessoais. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?